Você tocou num nome, e aí é uma dúvida que eu tenho, Serrano, e talvez só você para conseguir é, decantar bem essas duas relações, ao meu ver, que particularmente eu penso que ou haja a falta de algo mais material, embora eu ache que tenha, é, ou também passa por um cálculo político do Poder Judiciário, em especial da Suprema Corte. O caso do Daniel Silveira. Onde é que eu quero chegar? O Daniel Silveira em comparação com o pastor Silas Malafaia. O Daniel Silveira tem a sua prisão decretada por atentar contra o Estado de Direito, por defender o AI-5, por fazer graves ameaças ao poder instituído de forma ditatorial, enfim. Mas o Silas Malafaia não faz menos quando ele sobe no carro do trio elétrico lá da Copacabana ou da Paulista e diz assim: os militares, esses generais foram frouxos. Né? Ele se refere aos militares que não quiseram aderir ao golpe. Quando ele diz o Alexandre de Moraes deveria estar morto, eu não vou mandar ele morrer, eu não vou mandar matar, mas por mim que Deus encaminhe. E daí ele vai para pior. Não cabe o mesmo tipo de percepção sobre ameaças às instituições? Veja, é que são diferentes. Eu, sinceramente, eu devo confessar que eu não tenho acompanhado o dia a dia do. Tá muito difícil acompanhar a política. Eu tenho que trabalhar, eu sou advogado em questões relevantes, estou num momento bem aquecido aí da profissão, e ao mesmo tempo tenho atividade acadêmica, aula para dar, eu não consigo acompanhar tudo. E o Brasil, como você falou bem, Tiago, está no momento que Não. tem 10 coisas acontecendo ao mesmo tempo. De tédio a gente não morre, isso é É, a, certo. a pessoa precisa ter, assim, vamos dizer, uma dedicação meio que profissional para acompanhar tudo, porque precisa ter um tempo no dia. E eu sou um sujeito já em terceira idade, eu também não tenho mais agilidade mental que eu tinha, né? Então eu acompanho o que eu posso. Então, para ser franco, eu não tenho acompanhado muitas falas do Malafaia, até porque, como eu tenho pouco tempo, eu dedico esse pouco tempo a coisas que eu acho que tem mais qualidade do que acompanhar a fala de Malafaia, para ser bem franco. Assim, Faz bem, Pedro, eu faz só bem. sou um cidadão, não sou da polícia, não sou do judiciário, não sou da política, não tenho nenhuma razão. Então, mas as poucas falas que eu vi dele, eu acho que ele vai na fronteira, mas parece até que ele tem assessoria jurídica, ele não cruza. Uhum. O Daniel Silveira, eu acho que houve um erro, eu dei até entrevista na mídia na época, falando de um erro do judiciário ali, que é aquela história de que o cara fala no computador e isso alonga o tempo para dar o flagrante nele, a flagrância do crime. Né? Eu acho isso um absurdo. Se eu solto aqui um vídeo, vai ficar 100 anos em situação de crime flagrante? É óbvio que não. Né? Então, eu achei aquilo absurdo. Mas, por outro lado, quando a Polícia Federal realiza a prisão dele, ele estava falando no computador. Então, não é o problema dele estar gravando no computador, é que ele estava ali fisicamente falando, a polícia invade, está lá falando, pega ele, prisão em flagrante. Né? Então, e fez isso com uma ordem de busca e apreensão e com uma ordem de verificação. Quando pega ele falando, tem inclusive um sentido de prisão em flagrante mesmo, pegou o cara cometendo um crime. Uhum. E ele era muito claro no delito, assim, na tentativa de agredir mesmo o judiciário como instituição da democracia, de atacar a democracia como forma de governo e de estimular a prática de violência das pessoas. Isso ficou muito claro. Pior que o discurso dele, eu só vi daquele. Me ajuda a lembrar o nome, Tiago, aquele que era presidente do Jefferson. Roberto Jefferson. Na pandemia, eu vi um filme dele que me mostraram, um aluno me mostrou, eu fiquei impressionado. Ele, com uma balaclava, é o nome, né? Aquela máscara, ela só fica com o olho, com uma arma na mão, não sei se é uma arma verdadeira, mas evocava a ideia de que é uma arma verdadeira. Parecia uma arma verdadeira. E ele convocando as pessoas a reagirem de forma armada contra ordens sanitárias no meio de uma pandemia. Quer dizer, esse sujeito precisa ser preso na hora, porque está pondo em risco a vida das pessoas, está convocando as pessoas a reagirem fisicamente a ordens sanitárias numa época de pandemia. Quer dizer, então, esse tipo de conduta, me desculpe, não está protegido pela livre expressão. Aliás, condutas como o do Jefferson, mesmo no país que todo mundo fica aqui no Brasil equivocadamente falando, que é uma grande defesa da liberdade de expressão com os Estados Unidos, teve mais de 100 presos por coisa semelhante lá. Então, esse
Porque numa pandemia você está pondo em risco as pessoas, você não pode sair falando o que você quer. Os direitos têm uma restrição nessa situação de emergência maior, não porque é uma restrição produto da anomia, que é isso que significa uma relação autoritária. As pessoas conseguem entender. Restrição a direito em situações de emergência tem que ter. Né? Tem que ter. Né? Não tem jeito. Eu não posso permitir que num avião em queda as pessoas saiam gritando e falando, não, fica quieto aí, senta aí. E se não sentar, eu amarro você. Né? Quando o sujeito está no ar. Né? Claro. Não posso permitir que o cara porte uma arma dentro do avião. Mesmo ele tendo porte de arma. Não pode. Entendeu? São coisas que são situações, vamos dizer, coletivas que exigem restrições a direitos. Só que qual que é a diferença da relação autoritária? A relação autoritária restringe direitos por uma relação de anomia, o que nós chamamos de estado de exceção. Você restringe o direito das pessoas sem ter uma norma que regule essa restrição. No caso de uma pandemia, você restringe o direito, às vezes, de liberdade para fazer valer o direito, que também é norma, à vida e à saúde. Então, é um momento em que... E a vida e a saúde são pressupostos da liberdade. O que adianta eu ser livre se eu estou morto? Nada. Aliás, eu não sou livre morto. Se eu estou doente, não consigo exercer minha liberdade, o que adianta eu estar... Claro que não. Então, esse tipo de situação é de estabelecer restrições legítimas. Né? Agora, eu me lembro que esses casos foram muito claros de você transgredir a convocação da violência. Ninguém me mostrou, eu também não vi, pode ser que tenha, o Malafaia vindo e falando para as pessoas, vamos invadir o Supremo, vamos... Eu não vi ele fazendo isso. É como você diz, ele vai na fronteira e ele esteve num podcast. Faz uma crítica às instituições. Isso, mesmo que seja uma crítica inadequada, firme, violenta, eu vejo gente de esquerda fazendo isso todo dia. Desculpe. Num podcast de esquerda fazendo isso todo dia. Então, isso... Desculpa, Pedro, mas no Inteligência Limitada até tem um conteúdo que ele diz o seguinte, que ele tem um material gravado já, que seria uma bomba, isso ele falou, a gente rodou essa semana, que se ele for preso, ele solta esse material, que seria uma bomba que destruiria o poder judiciário, ou seja, aparentemente ele diz ter algo, e que ele já instruiu os advogados dele a nem tentarem habeas corpus, porque ele quer ficar preso. Então parece que ele força. Ele disse, se eu fico preso, eu valho como mártir do povo evangélico do Brasil. Isso está dito por ele. Aqui eu não estou especulando se ele vai no podcast e diz. E aí, eu penso que no mínimo ele tinha que ser chamado para explicar que material é esse que ele tem, se ele tem algo... Isso, né? Deveria mesmo. Ele deveria ser intimado a falar que material é esse que você declarou aí. Você tem conhecimento de crime e não está comunicando? Né? Pois é. Tudo bem, ele como cidadão não é mesmo obrigado a comunicar crime, mas ele anunciou que conhece o crime, aí ele passa a poder ser intimado, pô, me apresente essa documentação. Isso claro. Você tem razão. Mas, assim, o problema é que o sujeito chegar e... Por exemplo, se ele xinga o ministro Alexandre tem direito a tomar uma medida contra ele, tanto civil quanto criminal. Ele não pode xingar as pessoas. Né? Mas claro. Isso não é um atentado à democracia, isso é uma questão privada. Né? É diferente de quando o Daniel Silveira chegar, vamos lá quebrar o Supremo Tribunal Federal, vamos bater naqueles caras. Aí era diferente, você está propondo uma violência contra a instituição, aí é um crime contra a democracia. Né? Não é um mero crime contra a honra pessoal, subjetiva. Né? Então, essas coisas têm que se ver. O que ele está praticando. Né? Eu vi ele, numa das vezes que alguém me mostrou aqui, no DCM mesmo, eu acho, me pareceu que ele cometia um crime contra a honra do ministro, e aí é possível, inclusive o ministro não precisa nem fazer nada. Como está no exercício da função, é funcionário público, o Ministério Público poderia tomar alguma medida ali, não de prender, porque ninguém prende ninguém por causa de honra, por causa de crime contra a honra, tem pena para isso. Mas de abrir processo, abrir inquérito, será possível, sim. Né? Agora, para prender, gente, não pode sair prendendo gente assim, não, senão isso vai virar contra nós. Só para falar, assim, a esquerda está cheio de gente que exagera na crítica, que usa de forma, vamos dizer, pesada para fazer críticas a agentes públicos, a pessoas. Quantas vezes eu ouvi aqui na nossa comunidade gente falando de adversários de um jeito, se fosse colocado a rigor, né, poderia, caso se considere a fala do Malafaia crime, teria que considerar também, porque não dá para ter essa distinção.
a violência de esquerda é permitida, de direita não. Não existe isso. Quer dizer, violência não é permitido. Evocar violência contra o Estado não é permitido. É possível fazer isso na política? É, mas saiba o ônus que você está correndo. Você pode tentar fazer uma revolução? Pode, né? Se você não conseguir fazer a revolução, você vai ser preso. Isso não tem jeito, quer dizer. Quando você fala de usar violência contra as instituições, o que está instituído, qualquer regime político, autoritário ou democrático, socialista ou capitalista, reage com violência de prisão, etc., contra quem queira destruir aquele regime. Por isso que é poder político. Uhum. Né? Não é sugestão política, é poder político.